Artigo 3. O artigo 185 do Decreto 3044, de 22 de janeiro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 185. Não poderá integrar o quadro promocional por merecimento o policial que 3. Houver sido punido com suspensão acima de 40 dias na classe concorrente, por transgressões disciplinar apurada através de procedimento administrativo regular nos últimos 2 anos. 4. Houver sido condenado por crime, inclusive em sentença não tributária, em julgado, ou estiver no gozo de sursis, enquanto não for decretada a extinção da punibilidade, salvo desclassificação por excesso de culpa, até a data da validade a ser realizada. Parágrafo 1º. A exclusão aplicada pelo inciso 2 do artigo 185 será aplicada na promoção imediata, posterior à publicação da punição. Parágrafo 2º. A Corregedoria Geral de Polícia comunicará semestralmente ao Serviço de Promoção, até os dias 21 de abril a 29 de setembro, a relação dos policiais civis que se encontram em condições previstas no inciso 2, 3 e 4 do artigo 185. Parágrafo 3º. Havendo policial civil indiciado em inquérito policial ou autor de infração de menor potencial ofensivo nos órgãos de execução da CEPOL, deverá a autoridade policial que determinar o indiciamento comunicar de imediato à CEPROM e ao Departamento Geral de Administração e Finanças. 4. O artigo 186 do Decreto 3044, de 28 de janeiro de 80, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 186. A promoção por antiguidade recairá no policial civil que tiver maior tempo efetivo de exercício na classe, apurada até a data da validade da promoção. Parágrafo único. O artigo 185 se aplica ao quadro de promoção por antiguidade PPA. Artigo 5º. O artigo 190 do Decreto 3044, de 22 de setembro de 80, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 190. A antiguidade da classe será contada nos casos de nomeação, readaptação, reversão ou aproveitamento, a partir da data em que o policial entrar no exercício do cargo. 2. Nos casos de promoção e readaptação vigente do ato respectivo ou da sua publicação. Artigo 6. O artigo 195 do Decreto 3044, de 22 de janeiro de 80, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 195. A apuração de eficiência no desempenho da função policial civil, de que trata o inciso 1 do artigo 194 deste decreto, poderá variar de 0 a 3 pontos e será objeto de regulamentação a ser exercida pela Polícia Civil. Então, aqui nós temos, no caso concreto, uma lei que não está em vigor. Ela tem que ser regularizada futuramente. Vocês que estão na ativa vão ficar atentos a esta situação. Artigo 7º. O artigo 208 do Decreto 3044, de 22 de janeiro de 80, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 208. A indisciplina será apurada tendo em vista as penalidades de advertência,
repreensão, suspensão, afastamento do serviço, do cargo ou função imposta ao policial. Parágrafo 1º. Serão considerados os seguintes pontos negativos para cada grupo de 3 policiais. No meu tempo não tinha esses pontos negativos, mas agora a lei criou isso também. Parágrafo 1º. 3 advertências, 1 ponto negativo. Parágrafo 2º. 2 advertências e 1 repreensão, 1 ponto negativo. 3. 1 advertência e 2 repreensões, 2 pontos negativos. 4. 3 repreensões, 2 pontos negativos. 5. Suspensão ou afastamento, 1 ponto negativo por dia de penalidade. Parágrafo 2º. A vigência da aplicação dos pontos negativos perdurarão pelo prazo de 2 anos contado da sua publicação, salvo se houver mudança na classe, hipótese em que os pontos serão zerados, cabendo ao órgão de aplicação à punição a imediata comunicação a SERPROL ou DGAF, que é um serviço de pagamento. O artigo 8º. O artigo 210 do Decreto 3044, de 22 de janeiro de 1980, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 210. O conceito de que goza o policial na organização deverá ser averbada e apurada na classe concorrente, atribuindo-se a cada fator abaixo relacionado de 0 até o limite de 4 pontos na classe. 1. Encargos e missões desempenhadas em outros visem o aumento da produtividade e a reprodução de custos operacionais do serviço público. 0 ponto por enquadramento ao fator de limite até 4 pontos. 2. Elogios decorrentes do exercício da função policial e emandada pela autoridade judiciária ou administrativa competente. 3. Medalhas e condecorações, 1 ponto por enquadramento ao fator até o limite de 4 pontos. 5. Atos de bravura. Parágrafo 1º. Nos casos de crimes de homicídio, furto, extorsão mediante sequestro e tráfico de entorpecente, será atribuído 1 ponto ao agente policial que, em efetiva atividade operacional, efetuar prisão em flagrante, realizada com observância dos preceitos constitucionais e legais que autorizam. Nos demais casos criminais, o agente policial receberá meio ponto. Se o policial sofrer lesão corporal de natureza grave, ser-lhe-ão concedido 10 pontos a qualquer momento, conforme a data de requerimento aplicado uma vez só. Então, aqui a autoridade, se você sofrer uma lesão grave, ele vai te favorecer um pouco, vai te dar 10 pontos para a promoção. Parágrafo 2º. Aos policiais civis a ser indicado pelo delegado da unidade policial do registro que tiver efetiva participação, sem cujo empenho ou capacidade de iniciativa não teria sido possível o cumprimento do mandado de prisão, será concedido 1/4 de pontos. Se, porém, o executor sofrer lesão corporal de natureza grave, será-lhe aplicado o dispositivo do parágrafo anterior, que é aqueles 10 pontos que eu falei anteriormente. Parágrafo 4º. Na apreciação de sindicância sumária por ato de bravura, o Conselho Superior de Polícia, se entendê-lo não tipificado,
poderá conceder ao policial civil 5 pontos de merecimento, limitado a uma única vez. Parágrafo 5º. Caberá ao serviço de promoção ou órgão responsável pela matéria a confirmação do enquadramento previsto no parágrafo anterior e demais situações não previstas na lei, ratificando pelo Conselho Superior de Polícia. Parágrafo 6º. Os peritos criminais, legistas, patroscopistas, que forem de forma efetiva, através de seu empenho ou capacidade, auxiliarem na identificação de autores de crimes, homicídios, extorsão mediante sequestro e tráfico de drogas, devidamente declarado pelo titular ou diretor da unidade, será concedido meio ponto por cada vinculação ao respectivo procedimento, limitado a 4 pontos na classe. Artigo 9º. O artigo 201 do parágrafo 3042, de 22 de janeiro de 1980, passará a vigorar com a seguinte redação: